Nós estamos entrando em Mateus 6, versículo 19 a 24. Jesus está falando sobre as riquezas. Então, se você ainda não leu esse texto, vai lá ler e aí daí você volta para ver as considerações com a gente, o que o Espírito Santo está falando através do seu texto, da sua Bíblia Sagrada. Vamos estudar a palavra? Jesus, nesse trecho, vai falar de 3 metáforas para falar sobre a riqueza da terra ou aonde você está gastando o seu tempo, acumulando coisas. Ele primeiro vai dar um foco no que você está gastando no dia de hoje, ou nessa semana, ou nesse mês. Lembrando que naquela época os trabalhadores ganhavam no final do dia. Então, o que você está fazendo com o que você está ganhando agora, né? Então ele vai falar a figura do tesouro, né? Desse dinheiro que você ganha, onde você está colocando, guardando, né? Acumulando, onde você está depositando o que você ganha. Você deposita aqui na terra ou no céu? Então ele está dando essa metáfora, onde você esconde o seu tesouro, no céu ou aqui na terra. Isso vai determinar a sua vida. Depois ele vai usar uma segunda metáfora, que é a metáfora da visão, né? Aonde você está olhando, isso já representa os anos, daqui a 5 anos, 3 anos, é um tempo maior, é como se ele tivesse uma objetiva, aquela câmera fotográfica, e ele tivesse um zoom lá na frente, ele está voltando o zoom para dar uma amplitude na tua vida, né? Então quando ele vai falar da visão, Jesus está mostrando um pouco mais sobre a tua vida, onde você está focando, porque onde você está acumulando o seu tesourinho a cada dia vai determinar a sua visão de vida, né? O que você vai fazer nos próximos anos, né? E aí, se você está acumulando de forma errada, você vai deixar as trevas entrar e você vai ficar de forma cega na vida. Ou você pode andar no caminho da luz. E por último, ele vai usar a metáfora dos 2 senhores, que daí é como se ele fizesse uma explanação da vida. No final das contas, o que você acumular o seu tesouro vai determinar a sua visão e vai determinar o Senhor que você segue, né? Que Senhor você vai seguir? Então são 3 metáforas que a gente vai trabalhar aqui uma por uma, que Jesus vai falar sobre esse acúmulo de riqueza que vai determinar a tua vida. No versículo 19 a 21, Jesus vai usar os 2 tesouros, né? Então ele está falando do tesouro que a gente está depositando aqui na terra, aonde o ladrão pode roubar, aonde a traça pode corroer, o rato vai roer, então a gente pode perder, alguma coisa pode acontecer. E um tesouro que a gente guarda no céu, que ninguém pode alcançar, é seu para sempre. Então existem esses 2 paralelos que a gente pode fazer na vida, e Jesus está dizendo, como é que você pode receber no final do dia, né? Talvez você pense assim, como é que eu posso receber no final do dia e guardar no céu alguma coisa? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para você é o que Jesus não está falando. O que Jesus não está falando, ele não está proibindo, por exemplo, a propriedade privada, ele não está proibindo negócios lucrativos, ele não está proibindo a poupança. Quando eu era muito novo, eu pensava, será que Jesus está proibindo a poupança? Ele não está fazendo esse tipo de proibição, porque a Bíblia vai mostrar várias vezes, aliás, Jesus vai contar parábolas de pessoas que foram à guerra e não se prepararam, e isso mostrou que ele era imprudente, ou pessoas que não fizeram a sua parte no que tinham que fazer, né? Provérbios vai dizer o seguinte, 6:6, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então, Jesus não está proibindo a poupança, você pensar, ter alguma coisa para poder prevenir na sua velhice, uma aposentadoria ou algo para você poder comer no outro mês. Isso não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre pessoas sovinas, pessoas acumuladoras, pessoas que eram materialistas, pessoas que gostavam de cada vez ter mais, as pessoas que não pensavam nos outros, que pensavam só em si mesmas e queriam cada vez mais ter mais às custas dos outros. É isso que Jesus está falando. E Jesus falando sobre esses gananciosos egoístas, ele vai usar essa palavra ferrugem, né? Brases, que quer dizer que dá para comer. Lembrando que naquela época tinha muito rato que ia comendo as roupas, as comidas e não tinha como guardar as coisas por muito tempo.
O nosso coração sempre vai seguir aonde está o nosso tesouro, né? Aonde a gente está suando a camisa, o que a gente está correndo atrás. A Bíblia fala isso, né? A gente não corre atrás aonde está o nosso coração. Nosso coração segue o que a gente corre atrás, né? Onde está o nosso tesouro, né? É o contrário à lógica aqui. Então a gente pensa assim, não, vou colocar o meu tesouro onde está o meu coração. Não, o coração vai aonde está o seu tesouro. Então você coloca o tesouro no céu e aí o teu coração vai em direção ao céu. Então o que é investir o tesouro no céu? O que é colocar o seu tesouro no céu? Eu acredito que Paulo definiu muito bem lá em 1 Coríntios 13, o que eram as coisas que permaneciam para sempre, né? Você lembra? O aumento da fé, da esperança e da caridade, pois todas elas, segundo Paulo, permanecem. Segundo Paulo, tem 3 coisas que a gente pode fazer para acumular tesouro no céu. A primeira é conhecer mais a Deus. Toda vez que você gasta tempo e dinheiro, recurso, para conhecer mais a Deus, para estar mais próximo de Deus, você está acumulando tesouro no céu. É o que você está fazendo agora aqui, é o que eu estou fazendo aqui. Toda vez que a gente gasta tempo com a palavra de Deus, toda vez que a gente gasta tempo com Deus e investindo nesse relacionamento eterno, isso vai durar. Isso é tesouro no céu. E é isso que Paulo fala que não vai passar e é o que Jesus está falando que vai permanecer para sempre. A segunda coisa é que toda vez que a gente gasta em oração e testemunho, é o compartilhar da palavra de Jesus, o testemunho de Jesus, o compartilhar do evangelho com outras pessoas. Missões. Falar de Jesus é investir no reino do céu. Toda vez que a gente fala de Jesus, compartilha do evangelho, das boas novas, faz missões, seja ela no seu trabalho, na tua casa ou em outro país, em outro lugar, onde estiver, nós estamos investindo no reino de Deus e na sua justiça, então estamos colocando tesouro no céu. E por último, é usar o seu recurso financeiro na caridade aonde Deus colocaria o seu dinheiro. Então, é usar o recurso financeiro que você tem nas coisas de Deus. E aí, literalmente, é ofertar. Ofertar para pessoas que precisam ou ofertar para instituições como igrejas ou instituições missionárias. E isso também é investir no reino de Deus, porque você está investindo no avanço da justiça e do evangelho. Então são 3 movimentos que você o tempo todo está acumulando tesouro no céu e não aqui na terra onde o ladrão pode roubar, a traça vai corroer. Toda vez que você estiver investindo no seu conhecimento de Deus, no seu relacionamento com Deus, toda vez que você estiver investindo em anunciar as boas novas e toda vez que você estiver colocando os seus recursos financeiros em missões, nas causas cristãs, você está acumulando tesouro no céu. No versículo 22 e 23, Jesus vai falar que os olhos é a candeia do corpo, é a luz que traz é a entrada de luz, é a janela, né, que traz toda a luz para o corpo. E ele está trazendo essa metáfora para trazer claro o que vai ser de você se entrar às trevas, quão terrível treva. Então ele está fazendo um paralelo claro com uma pessoa que ficou cega repentinamente. E é lógico que hoje em dia uma pessoa cega já consegue fazer muitas coisas, mas vamos lembrar que naquela época, no primeiro século, uma pessoa cega podia fazer poucas coisas, nada era adaptado para os cegos, e aí alguém que estava cego não conseguia se locomover, fazer quase nada com alguém que enxerga. Então ele estava dizendo assim, se você andar como um cego ou ficar cego repentinamente porque você está acumulando tesouro aqui e aí você não vai ter direção na vida, quão cego você vai ficar, quão sem direção você vai ter. Então ele vai dizer o seguinte, olha, você tem que caminhar no caminho da luz, da clareza, da visibilidade. Quase sempre que a Bíblia fala de olhos, quer dizer coração. Então é sempre um paralelo que fala de olhos, está se referindo ao coração. Por exemplo, em Salmo 119, ele vai dizer o seguinte. No versículo 10, o salmista fala assim,
De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E depois, no versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha aí o paralelo entre olhos e coração. Então, se você gasta tempo olhando as coisas do mundo, olhando só o teu egoísmo, as coisas que você quer para você, e não começa a olhar as coisas de Deus ou o próximo, você vai começando a ficar intolerante, grosseiro, despojado da vida alheia, desumano, e aí vai sem princípios da vida, sem misericórdia. Deus vai mostrar que o seu coração vai se perder. Jesus está falando que aonde estiver o seu coração vai entrar a luz. Se o seu coração for luz, vai ser luz. Se o teu coração, os teus olhos, ele está dizendo aí, tiver em trevas, aí só vai ser trevas a sua vida. Por isso você precisa ter uma visão espiritual sobre o seu futuro, sobre a tua vida. Qual é a visão espiritual que você quer para o futuro? Quais são as metas espirituais que você quer ter? Porque se sua visão espiritual estiver ajustada, aí o seu propósito de vida vai estar ajustado e o seu tesouro, a sua conduta, toda a sua vida vai estar ajustada no propósito de Deus. E aí Jesus acaba no versículo 24 falando que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. E ele é radical, ele fala que vai amar um e odiar outro. Olha, a pessoa entrou disposta a servir dois senhores. Não, eu vou agradar os dois, mas ele vai acabar odiando um e amando o outro. Porque não tem como fazer essa divisão entre um e outro. Vamos lembrar que no primeiro século a gente tem a realidade da escravidão. E essa escravidão, qualquer um poderia se tornar escravo de um dia para o outro. Bastava a sua nação perder uma guerra. Então podia ser um cara rico e amanhã ser um escravo. Não tinha nada a ver com cor, não tinha nada a ver com um lado financeiro. Qualquer um pode ser um escravo de um dia para o outro. McNally vai dizer o seguinte: pode-se trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode pertencer a dois senhores ao mesmo tempo. E é isso que Jesus está dizendo. Nós pertencemos ao Senhor. Nós nos oferecemos de volta como sacrifício vivo a Deus. Nós pertencemos a Jesus, a Deus. E ao pertencer a Ele, Ele não divide com o outro. A palavra mamon é a palavra riqueza no aramaico. Só que sempre que Jesus usa no Novo Testamento, ele usa como se fosse uma entidade, uma potestade, algo que tem poder em si mesmo. Ela não é simplesmente riqueza, né? Ela não é só como se fosse um celular ou um objeto, sabe? Alguma coisa. Ela tem um poder em si mesmo. Então ela é uma entidade. Então se você tá andando e vê um papel no chão, esse papel não tem valor nenhum, você pode até pegar ele para jogar no lixo, mas ele não te faz parar um carro, não te faz parar de andar se você está conversando. Mas se você está andando e vê uma nota de R$100 no chão, mesmo se você estiver dirigindo, você é capaz de encostar e você vê várias notas de 100, você para pegar, aquilo te hipnotiza. Eu de vez em quando eu estou falando sobre isso, eu pego uma nota de 100, amasso, jogo no chão e eu continuo conversando e eu finjo que eu esqueço, né? E aquela nota o vento vai soprando e as pessoas não conseguem mais prestar atenção no que eu estou falando porque a nota ela fica ali chamando, aquela potestade ela chama e as pessoas ficam olhando para a nota de 100 porque elas não admitem que ela pode estar amassada ali no chão ali. E eles ficam pensando, você não vai pegar de volta, não? É exatamente isso que Jesus está dizendo. Esse Senhor vai sempre te chamar para adoração. Esse mamon, ele vai te chamar para atenção central. E se você toma uma decisão, não, eu vou servir ao Senhor, consequentemente, o jeito que você vai tratar as riquezas vai ser alterado. Não tem como você falar, não, eu vou continuar agindo do mesmo jeito aqui. Quando você toma a decisão para um lado, para o outro lado tem que mudar. Não tem como você continuar do mesmo jeito. A mudança é radical dos dois lados. Se você decidiu servir as riquezas, viver para esse mundo, você não vai servir ao Senhor. Se você vai servir ao Senhor, você não vai servir esse mundo. Não tem como ser bem-sucedido nos dois.
Isaías 42:8 diz o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Deus, ele quer exclusividade para os seus adoradores, é isso que ele quer dele e para ele. Então, quando Jesus vai usar sobre a metáfora onde nós estamos acumulando o nosso tesouro, ou o que estamos fazendo com o que ganhamos aqui, ou que produzimos aqui, ele vai falar, olha, a curto prazo, aonde você está guardando o seu tesouro? Você está guardando para conhecer a Deus, para falar do Evangelho, para ajudar projetos de expansão do reino? Aonde você está colocando? Então, a curto prazo é onde você guarda o seu tesourinho de cada dia, de cada dia. A médio prazo, onde está a sua visão? O que o teu coração está colocando? Onde você está focando? Quais são as suas conquistas de 3, 4, 5 anos? Aonde está a sua visão de conquista, né? E por último, que Deus você vai servir? Porque se você servir um, você tem que abandonar o outro. Você não pode fazer o outro. Qual Deus você está servindo? E que assim a gente possa acumular o nosso tesouro no céu. E lá está guardado. E Deus vai recompensar, porque Jesus ele acumulou o tesouro lá no céu e ele esperou para nós. Ele falou assim: na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou lá preparar para mim e para você. Olha que legal! E Jesus foi preparar uma morada para a gente, uma mansão. O tesouro foi guardado por Jesus lá para mim e para você, e que assim seja a nossa vida fiel ao tesouro do céu. Deus te abençoe. Galera, no próximo vídeo vamos falar sobre confiança e ansiedade. Mateus 6, de 25 a 34. Vai lá!